Olá pessoal, boa tarde ou bom início de noite para quem está chegando por aí. Olá Sônia Fiurco, Arnaldo, olá Ian, boa noite. Esperando o pessoal chegar. E aí Sônia, o Zé tá aí com você? Se tiver, dá uma boa noite para ele, hein? Fala que eu estou mandando boa noite para ele também. Hoje nós vamos falar sobre Atos 19. Estamos caminhando, hein? Falta pouco para a gente terminar o livro de Atos. E aí, quando a gente terminar, acabamos com eu, você e a Bíblia? Ou querem que continue? Era mais bacaninha quando tinha musiquinha, né? Mas esse pessoal chato do YouTube e do Instagram começaram a criar caso. Então, dependendo da música que a gente usa, eles acabam bloqueando a live. Quem mais entrou por aí? Olá, Ariane. Acabei de ver a Ariane aqui pessoalmente. Foi pegar o Serginho aqui em casa. Mas dá um oi virtual para ela aqui. Janaíne. Olá, David. Fala, Toninho. Boa noite, bem-vindos. Hoje à tarde deu uma esquentada, né? Agora à noite está esfriando de novo. Esperar mais uns minutinhos. A gente sempre dá aquela canjazinha para a turma que chega um pouquinho atrasada, né? Deixa eu chegar perto esse negócio aqui de mim, para poder encostar aqui. Aí, ficou melhor, né? Muito bem. Isso aí, pessoal. Vamos lá, gente. Conta as coisas aí pra mim. Como estão as coisas? Vou fazer uma pergunta pra você. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando acabar esse negócio? Quando liberar, dizer assim, ó, pode sair pra rua. Pode ficar à vontade. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Escreve aí pra mim. A Suzy já falou aqui que vai pro shopping. Tá com abstinência de shopping a minha esposa. Fala, Ellerson. Trabalhar muito, é isso aí, Arnaldo. Tem que tirar o prejuízo, né? Tirar o prejuízo. Dormir? Ô Ian, você tá em casa, cara, você vai dormir? Você já tá em casa, quando acabar tudo isso você vai dormir? Quando acabar tudo isso você tem que sair, rapaz. Sair e comer no restaurante, Ariane, eu tô por aí também, viu? Essa é uma boa medida também, David. Se juntar com o máximo de gente, né? Pra gente adorar, correr juntos aí pra adoração. Olá, Dinha, bem-vinda. Pensa aí, talvez vocês não tenham ainda pensado nisso, né? Eu recebi algumas notícias durante o dia de hoje, ontem também. Oi, Domingas, bem-vinda.
que falando a respeito da diminuição do número de pessoas com Covid e também como várias cidades estão conseguindo zerar, né, o número de pessoas nas UTIs. A gente não deve atribuir isso a qualquer outra realidade, a não ser a Deus, ok? Lembre-se, nós estamos orando, nós estamos intercedendo continuamente, pedindo para que Deus mova o poder de cura dele sobre todo mundo, trazendo a finalização desse vírus. E aí a gente começa a ouvir notícias como essas e as pessoas, de forma geral, às vezes vão atribuir isso simplesmente ao momento ou ao tratamento, mas você não pode fazer isso, ok? Nós estamos orando, nós entendemos, nós sabemos, porque a palavra de Deus nos revela. Isso está acontecendo porque Deus está ouvindo o nosso clamor, Ele está ouvindo a nossa oração e Ele está estendendo a sua misericórdia, ok? Pelo mundo todo. Louvado seja Deus por isso. Você está em casa, mas está trabalhando, né, Ian? Ué, quando terminar essa situação toda, você vai parar de trabalhar? Lógico que não, você vai continuar trabalhando. Eu quero ir quando terminar, eu quero ir para um restaurante com a minha família e quero celebrar com eles ali. Segundo, eu quero poder me reunir, como disse o David aí, com a nossa comunidade, a nossa igreja, para juntos nós celebrarmos, festejarmos e adorarmos o Senhor. Olá, Ruth, bem-vinda, tudo bem? Deixa eu ver aqui, nosso tempo, ok, agora nós já demos o tempinho para o pessoal chegar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu, obrigado pelo privilégio que nós temos de usar a tecnologia a serviço do Teu reino, Senhor. Nós estamos distantes fisicamente, mas nós temos esse recurso que pode nos colocar próximos uns dos outros. Quando nós lembramos lá dos Teus servos no passado, como o apóstolo Paulo, a gente vê aqui no livro de Atos as viagens deles, a distância, quando eles escreviam uma carta para se comunicar com alguém, o tempo que demorava para essa carta chegar, e hoje nós temos esse acesso tão quase que imediato, rápido, Senhor amado, à nossa disposição. Nós somos gratos por isso, Deus, gratos porque nós podemos desfrutar da comunhão do Teu Espírito, e através dele nós podemos ter comunhão uns com os outros, Pai. Obrigado pela Tua palavra, nós somos gratos por ela também. Ela é o testemunho do Senhor, ela é a Tua voz escrita, Senhor amado, que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, com os nossos corações abertos e desejosos de acolhê-la em obediência. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos porque o Teu poder está atuando em todo o mundo e esse vírus está sendo destruído. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos porque temos visto, Senhor, muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas que estavam em UTIs, saindo das UTIs e outras sendo totalmente restauradas, curadas. Pai, obrigado, em nome de Jesus, obrigado pelos recursos que o Senhor disponibiliza para a promoção dessa cura e obrigado pelo poder do Senhor que atua de forma intensa, pela sua misericórdia, trazendo restauração ao nosso mundo, sarando, Senhor Deus, as nações da terra, Pai. Nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus, e nós continuamos orando para que o avanço de cura do Senhor continue acontecendo na vida de muitas pessoas que estão contaminadas ainda por esse vírus. Em nome de Jesus, nós temos orado aqui, pedindo que o Teu Espírito visite hospitais, ó Senhor amado, e cure pessoas, e a gente tem ouvido notícias, ó Senhor amado, de que isso está acontecendo. Nós Te louvamos porque nessa segunda-feira ontem foi registrado em Jundiaí que todos os casos de UTI com Covid-19 foram liberados, saíram, não tem mais nenhuma pessoa ali, ó Senhor Deus, em UTI. Louvado seja o Senhor por isso, louvado seja o Senhor pelo avanço lá em Belo Horizonte e muitos outros lugares. Nós oramos para aqueles lugares onde
essa enfermidade ainda tem resistido ao avanço da tua cura. Em nome de Jesus nós pedimos, faz mais, Pai, adensa o teu poder de cura. Oramos aqui especialmente agora por Manaus, pedimos em nome de Jesus que o Senhor ordene aos teus anjos que estejam indo a Manaus, ó Senhor, levando, Senhor Deus, da tua cura, Senhor, para aquele lugar, para aquela cidade, para aquelas pessoas. Espírito Santo, que o teu poder de cura invada hospitais ali, toque no corpo de pessoas, ó Deus, trazendo cura e restauração para todas elas, para a honra e glória do teu nome, Senhor. E nós colocamos diante do Senhor outras pessoas com outros tipos de enfermidades que também precisam, Senhor, do toque de cura do Senhor. Que tu venhas, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, venha com teu poder e faça aquilo que só o Senhor pode fazer, só o Senhor sabe fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quem mais entrou por aí? Deve ser Marina, é isso? Oswaldo, bem-vindo. Ilse, bem-vinda. Gonçalo. Manivolone, é isso? É Maria ou é Marisa ou é que é Mai ou é Marcelo? Eu não estou enxergando a foto. Ok, mas você é bem-vindo aqui com a gente também, tá certo? Muito bem. Atos capítulo 19, vamos lá. Ontem nós vimos Paulo em ação, levando o reino de Deus a cidade de Corinto com a sua equipe. Vimos o reino de Deus avançando ali na cidade de Corinto. Vimos como muitas vezes nós nos sentimos desanimados ou pressionados pelas situações externas, e como a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vem a nós através da sua palavra, através de visões, através de sonhos, e nos orienta e nos anima, reanima a permanecermos firmes, ok? Naquilo que o Senhor está realizando, naquilo que o Senhor está fazendo através de nós. Quando nós recebemos uma revelação assim do Senhor, isso motiva o nosso coração a permanecermos firmes naquilo que nós fomos chamados para realizar, naquilo que nós somos chamados para fazer, apesar da oposição. Nós vimos que o apóstolo Paulo então sai de Corinto, ele passa por Éfeso, mas ele não fica em Éfeso, ele deixa ali em Éfeso a Priscila e o Áquila, e ele vai então de volta, passando pela região ali da Cesareia, né, e chega em Antioquia, e aí nós vemos que lá em Éfeso chega um discípulo chamado Apolo. Ele é um judeu de Alexandria e ele é versado profundamente nas Escrituras, mas ele não tem o conhecimento a respeito do batismo de Jesus, ou seja, o batismo no Espírito Santo. Ele conhece apenas o batismo de João, e ainda assim ele ensina e ele mostra para as pessoas que Jesus Cristo é o Messias. Então a Priscila e o Áquila, eles ouvem Apolo pregando, né, acerca do Senhor na sinagoga de Éfeso, e eles os levam para a sua casa e os instrui de uma forma mais objetiva, mais clara, com relação ao evangelho do reino. E depois disso o Apolo, ele quer ir lá para a região da Acaia, ou seja, para onde é Corinto, né? E ele vai para lá, e lá ele começa então a ensinar, a trabalhar na cidade de Corinto. Aí o capítulo 19, ele vai começar falando a respeito do retorno de Paulo para Éfeso, ok? Lembre-se, Paulo apenas passou por Éfeso, deixou a Priscila e o Áquila lá em Éfeso, e ele sai de viagem. O pessoal queria que ele permanecesse, mas ele vai e diz que ele voltaria numa ocasião oportuna. Essa ocasião oportuna surge, então ele retorna. E o capítulo 19 começa mostrando para a gente um grupo de discípulos que Paulo encontra, que não tinham o conhecimento a respeito do Espírito Santo, ok? Eu acredito que esse grupo de discípulos aqui de Éfeso provavelmente foram discípulos de Apolo, pessoas que foram instruídas por Apolo antes de Apolo
ter sido instruído de forma mais clara no caminho por Priscila e Áquila. Alguns comentaristas bíblicos entendem que esse grupo deve ter sido um pessoal que ouviu diretamente de João. O texto não deixa muito claro isso para a gente, mas eu acho que dentro da estrutura daquilo que Lucas apresenta para a gente é mais sensato entender que esses discípulos aqui, eles eram discípulos de Apolo, ok? Então o texto começa assim: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Então veja, às vezes nós ouvimos essa expressão, discípulos, e nós já associamos que se são discípulos, então eles são convertidos, mas isso no contexto da Bíblia não é bem assim. Da época lá das escrituras não era bem assim. Um discípulo é um aluno, é um aprendiz. Então pessoas eram chamadas de discípulos, e hoje em dia a gente tem uma reversão disso, né? A gente fala cristãos, por exemplo. Uma pessoa ser chamada de cristã não significa necessariamente que ela realmente é uma pessoa convertida e que ela realmente seja comprometida com Jesus. Hoje nós usamos a palavra discípulo para falarmos de uma pessoa verdadeiramente convertida e verdadeiramente comprometida com Jesus, mas naquela época isso era invertido, ok? Ser um cristão ou alguém que tinha um conhecimento realmente de Jesus, como um discípulo de Jesus, era uma pessoa realmente convertida. Mas você tinha discípulos dos fariseus, você tinha discípulos de João Batista, você tinha vários tipos de discípulos. Então o texto, quando diz aqui que Paulo encontrou um grupo de discípulos, não significa necessariamente que ele havia encontrado um grupo de discípulos de Jesus. O texto deixa claro para a gente que na verdade eles não eram discípulos de Jesus, ok? Veja, vamos continuar lendo. Eles indagou: recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos da existência do Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo vocês foram batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Agora veja, diz o texto aqui, vou voltar lá em Atos 18, tá bom? Para a gente fazer uma ligação. Olha só o que o texto diz sobre Apolo, no capítulo 18, versos 24 e 25. Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente que acumulava grande experiência nas escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Então veja, ele ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas ele tinha apenas conhecimento do batismo de João. E aqui no texto do capítulo 19, verso 3, quando Paulo questiona os discípulos que ele havia encontrado em que tipo de batismo eles tinham sido batizados, eles declararam: no batismo de João. E então, esse é um dos fatores que eu entendo, que esse grupo aqui, eles eram discípulos de Apolo, antes de Apolo ter sido instruído de forma mais precisa a respeito do Evangelho do Reino por Priscila e Áquila, ok? Porque Apolo conhecia apenas o batismo de João, e ele instruía com precisão a respeito de Jesus. Isso significa que Apolo ensinava a partir dos textos do Antigo Testamento que Jesus de fato era o Messias, mas Apolo não tinha conhecimento a respeito de que o Messias, ou seja, Jesus, tinha como missão nos batizar com o Espírito Santo de Deus, e ele não conhecia isso. Provavelmente ele passou a conhecer isso, ele passou a conhecer isso, embora o texto não seja claro nisso, mas é assim que a gente deve entender quando Priscila e Áquila expuseram para eles de forma mais concreta, mais clara o caminho, ok? De Deus, ou seja, qual era o total, no total, ok? A obra de redenção de Jesus, que incluía batizar aqueles que se rendem a Jesus como Messias com o Espírito Santo de Deus. Então, o Paulo ouve isso, e aí veja só, Paulo explica qual é a diferença do batismo de João em relação ao batismo de Jesus. Ele diz assim, o texto diz assim: então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E aí então o texto diz que eles compreenderam isso e foram batizados no nome
do Senhor Jesus. Então, se eles foram batizados aqui agora no nome do Senhor Jesus, significa, portanto, que eles não haviam sido realmente crido de fato em Jesus. Ok? Eles foram batizados com o batismo de João. O batismo de João era um batismo de arrependimento, era um batismo que dizia assim: então, você precisa se arrepender dos seus erros para se preparar para a vinda de Jesus, ok? Para receber Jesus, para receber o Messias. E aí o apóstolo Paulo diz aqui que explica isso para eles, sobre Jesus, e talvez essa seja a parte que alguns intérpretes das escrituras entendem que eles não eram discípulos de Apolo, porque o texto nos diz que Apolo, ele ensinava com exatidão a respeito de Jesus, e aqui dá a entender que eles não sabiam nada a respeito de Jesus, eles sabiam apenas sobre a importância deles se arrependerem, conforme o batismo de João, conforme a mensagem de João, para a chegada do Messias, mas parece que eles não sabiam que o Messias já tinha chegado, que o Messias era Jesus. Mas o texto diz aqui então que Paulo expõe para eles com a realidade sobre Jesus, e eles creem nisso e são batizados no nome de Jesus. E aí, quando Paulo lhes impõe a mão, o Espírito Santo vem sobre eles, e eles começam, assim como aconteceu lá em Atos 2, assim como aconteceu também na casa de Cornélio, eles começam a falar em línguas e eles começam a profetizar. Quem mais entrou aí? Olá, Cíntia, bem-vinda. Cristina, bem-vinda também. E o texto diz que eles eram ao todo em cerca de 12 homens. Então, mais uma vez, o texto mostra para a gente que o avanço da realidade do reino de Deus tem a ver com a obra que o Espírito Santo de Deus está realizando, está fazendo a partir do momento que ele foi derramado lá em Pentecoste, em Atos 2, ok? O Espírito continua se derramando, o Espírito continua alcançando pessoas, o Espírito continua batizando com a sua presença e com o seu poder a vida daqueles que se rendem a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nós, para o nosso bem, para o desenvolvimento do nosso caráter, modelado pelo caráter de Jesus que está em nós. Paulo chama isso na carta aos Efésios de fruto do Espírito, em Gálatas, de fruto do Espírito, mas nós precisamos do poder do Espírito Santo sobre nós, fluindo de nós, sobre nós, para que a missão seja realizada. E aí nós temos toda uma sessão que vai descrever para a gente um pouco o ministério do apóstolo Paulo lá na cidade de Éfeso. E mais uma vez, nem todos aqui acompanham todas as sessões de lives, né? Então de vez em quando eu tenho que fazer essas ligações para ninguém ficar perdido. Mais uma vez eu quero fazer aquela relação que eu já fiz aqui, já falei várias vezes. Lucas, ele constrói, sob a inspiração, obviamente, do Espírito Santo de Deus, o texto de Atos, numa ordem, ok? Onde, na primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12, a cidade de destaque é a cidade de Jerusalém, e depois isso vai ser trocado para a cidade de Antioquia, no capítulo 11, entre Antioquia, e depois no capítulo 13, e a personagem que é o modelo, o referencial na primeira parte de Atos é Pedro, e na segunda parte, que começa a partir do capítulo 13, é Paulo. E parece que propositalmente o Lucas, ele vai mostrando para a gente que não há nenhuma diferença entre Pedro e Paulo, o que ensina para nós que isso significa então que não há nenhuma diferença para qualquer um de nós como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, ok? Pedro é uma referência de um seguidor de Jesus no começo, e Paulo passa a ser uma referência de um seguidor de Jesus a partir do capítulo 13. E aí o Lucas vai mostrando coisas muito semelhantes que aconteceram com Pedro e que aconteceram também com Paulo. Então eu mostrei, por exemplo, o fato de Pedro curar aquele paralítico na porta do templo na porta formosa do templo, né, lá no capítulo 3 de Atos, e mostrei como Paulo cura lá aquele paralítico que
em Derbe, ok? Que está olhando para ele, ele fala para ele, levanta e anda, ele vê que ele tem fé e fala, levanta e anda. E aqui nós temos outro contraste, assim, no capítulo de número 5 do livro de Atos, nós somos informados de um adensar tamanho da atuação do Espírito Santo de Deus através de Pedro, que as pessoas traziam os seus enfermos e colocavam nas calçadas para ver se pelo menos a sombra de Pedro passava, projetando-se sobre eles para que eles pudessem ser curados. E aqui, em Atos 19, quando Lucas descreve o ministério de Paulo em Éfeso, ele vai descrever um adensar semelhante, ok? Uma atuação intensa do Espírito Santo de Deus através da vida de Paulo, assim como ele descreveu através da vida de Pedro. Então isso mostra pra gente que existem intensidades, ok, diferentes do mover e da atuação do Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. Aqui no texto diz... Eu vou ler para vocês essa parte para você poder perceber como essa intensidade do mover do Espírito, da manifestação do poder do reino através de Paulo nesse momento era algo que estava acima, ok, daquilo que na maioria das vezes acontecia. Diz assim, todavia alguns deles demonstraram... Paulo sai, né? Ele está pregando o evangelho como sempre na sinagoga, o pessoal não quer ouvir, ele se retira de lá, ele continua pregando o evangelho, ensinando e discipulando na escola de Tirano, e o texto nos diz, verso 10, que ele fica ali em Éfeso por 2 anos, na escola de Tirano, ensinando a Bíblia, ensinando as Escrituras, e toda a Ásia recebe a mensagem do evangelho. Isso significa que as pessoas que eram discipuladas por Paulo, ensinadas por Paulo ali em Éfeso, quando eles saíam e eles iam para outros lugares, talvez viessem pessoas de outros lugares para ouvir Paulo ali também, quando eles voltavam para suas cidades, eles voltavam para suas vilas, eles voltavam para as outras regiões, eles levavam o evangelho com eles, proclamando o evangelho, e assim toda a Ásia foi impactada pela mensagem do evangelho, ok? E o texto diz assim, vou ler o verso 10, e assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Agora, veja o verso 11 e 12, Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Esses eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Então veja, assim como com Pedro lá em Atos 5 acontecia das pessoas trazerem os seus enfermos e colocá-los para que a sombra de Pedro se projetasse neles, e o texto dá a entender que alguns eram curados, assim também aqui o texto nos diz que as pessoas levavam, que Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo. Agora veja, a coisa é tão intensa que está acontecendo aqui que Lucas tem que usar uma hipérbole, ok? Milagre já é um negócio maravilhoso, milagre já é uma coisa extraordinária, e aí ele diz assim, mas Lucas diz, Deus fazia milagres maravilhosos, ou numa outra tradução, Deus fazia milagres extraordinários, ou seja, a intensidade do poder de Deus se manifestando através da vida do apóstolo Paulo aqui, era algo muito acima daquilo que normalmente eles estavam acostumados a ver, assim como quando aconteceu com o apóstolo Pedro lá em relação à sombra dele. Aqui não é a sombra de Paulo, aqui são objetos que pertencem pessoais de Paulo, lenços, né, de Paulo, aventais de Paulo, ou seja, as coisas que Paulo usava, eles levavam, e as pessoas eram curadas quando eram tocadas por esses objetos pessoais de Paulo, ok? E demônios eram expulsos quando isso acontecia. Agora, esse é um detalhe um princípio muito importante que a gente precisa entender e a gente precisa reforçar. Veja, o que é a sombra de Pedro? O que é uma sombra? Uma sombra é nada, ok? Então não era a sombra de Pedro que curava. Na verdade, quem curava era o Espírito Santo de Deus que atuava por intermédio do apóstolo Pedro. O que é um pedaço de pano? Um pedaço de pano é nada. Ok? Então, na verdade, o que cura aqui não são os objetos pessoais de Paulo, mas é o Espírito Santo de Deus atuando
de uma forma tão intensa, ou seja, a presença dele fluindo da vida de Paulo era tão intensa que ficava impregnada a presença dele, o poder dele na própria roupa de Paulo, e quando ela era levada, as pessoas eram curadas. Agora, as pessoas muitas vezes confundem uma promessa com um princípio. Eu escrevi isso, acho que hoje, na minha mensagem de hoje lá no meu Instagram, né, nas minhas reflexões no Instagram. A gente não pode confundir uma promessa com um princípio, ok? Veja, muitas pessoas confundem a promessa com o princípio. Qual é a promessa? A promessa é que nós receberemos o Espírito Santo de Deus, e ao recebermos o Espírito Santo de Deus, nós temos o poder de Deus em nós, porque Deus não tem poder, Deus é poder. Então, nós recebemos da presença de Deus, consequentemente, recebemos do poder de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. Então, o poder de Deus, a pessoa do Espírito Santo de Deus estava na vida de Paulo, e o poder de Deus estava fluindo da vida de Paulo. A pessoa de Deus está em mim e em você através da presença do Espírito Santo de Deus, e o poder de Deus flui através de nós. A promessa é termos a presença de Deus em nós através do Espírito Santo de Deus, ok? Agora, aqui tem um princípio. Qual é o princípio aqui? O princípio que é apresentado para a gente aqui é que Paulo está em missão, e ele estando em missão, o Espírito Santo de Deus usa a Paulo da maneira que ele quer. Veja, ele não usou as roupas de Pedro, mas ele ministrou através da sombra de Pedro. Aqui ele não usa a sombra de Paulo, mas ele ministra através das roupas de Paulo. Mas você vê hoje pessoas confundindo isso e acham que isso é uma promessa. Acham que se nós simplesmente usarmos a nossa roupa, mandarmos o nosso lenço, mandarmos qualquer coisa assim, então as pessoas vão ser curadas. Veja, não, isso é crendice. Isso acontece apenas aqui. Paulo não fica mandando o lenço dele, não fica mandando as roupas dele. Nós não lemos Paulo fazendo isso em nenhum outro lugar. Então, não confunda um princípio com a promessa. A promessa é: o poder de Deus estará à nossa disposição. O princípio é: Deus pode atuar através da vida da gente da maneira que Ele quiser. Esse é o princípio. Ele atuou através da vida de Pedro usando sua sombra. Ele atuou aqui usando as roupas de Paulo, mas em outros lugares ele atuou fazendo de uma outra maneira, ok? Então, princípio tem a ver com algo que não é transferível, ok? A promessa é algo que nós podemos e devemos requerer. O princípio não, ok? O princípio da cura, a maneira que Deus vai fazer, pode ser a mais variada possível, ok? Nós temos que compreender então qual que é a promessa que nós precisamos nos apegar, e precisamos entender qual é o princípio que nós precisamos conhecer para que essa promessa possa atuar, ok? Por nosso intermédio. Espero ter ficado claro, conseguido ser claro aqui com você. O texto continua dizendo que essa presença do poder de Deus que atuava através do apóstolo Paulo não era algo que poderia ser comprada, tá certo? Veja, lá de novo tem essas ligações, lá com relação a Pedro, Simão, quando Pedro e João chegam em Atos 8, em Samaria, Simão, aquele que era o mágico, quer comprar o direito de poder impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo de Deus. Ou seja, eles querem fazer aquilo que Pedro e João estavam fazendo, e Pedro e João diz para eles que eles não poderiam fazer, que ele não poderia fazer, que ele não tinha parte naquele ministério. E aqui o que acontece, no contraste que Lucas faz aqui em relação a Pedro e Paulo, é que haviam 7 judeus, filhos de um sacerdote chamado Cefas, que eram exorcistas, ok? Eles faziam rituais de exorcismo. Os judeus tinham esses métodos, eles esconjuravam através da Torá, através do nome de Moisés, através do nome dos anjos. E aí esses 7 judeus veem a autoridade especial, o poder, ok? Especial que se manifesta através do apóstolo Paulo, quando ele usa a autoridade do nome de Jesus, e eles tentam fazer a mesma coisa. Eles vão aos endemoniados e eles dizem: nós te conjuramos no nome de Jesus, a quem Paulo prega. E eles vão fazendo isso, até que chega um momento, vou ler para você o verso 15, certo dia, um daqueles espíritos
demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, no entanto vós quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência, e desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então, novamente, veja, a autoridade do nome de Jesus é algo que eu e você temos como promessa e nós devemos usar, ok? Uma pessoa que não tem a autoridade do nome de Jesus, porque não é rendido a Jesus, não conhece a Jesus, não está relacionado com ele, não tem autoridade para usar esse nome. Você percebe isso? Isso tem a ver com uma promessa, ok? Jesus nos prometeu que, por nós sermos seus seguidores, nós pediríamos o que quiséssemos no seu nome e seria feito. Nós ministraríamos no seu nome e isso seria feito. Isso é uma promessa, ok? Uma promessa. E aí, esses discípulos, esses filhos de servas, melhor dizendo, olham para aquilo que Paulo está fazendo como um princípio. Você consegue entender? Eles olham como um princípio. O princípio é usar o nome de Jesus. Mas não, o princípio não é reproduzível, ok? Você precisa da promessa para que os princípios se cumpram. Então, o apóstolo Paulo tem intimidade com Deus, ele conhece Jesus, ele tem a autoridade do nome de Jesus dado a ele. Se você é um seguidor de Jesus, você conhece Jesus e você tem a autoridade do nome de Jesus dado a você. E você pode usá-lo, ok? Mas não porque isso é um princípio para você expulsar demônios, mas porque é uma promessa que você tem de que se você usar a autoridade do nome de Jesus, porque você o conhece, porque ele habita em você, porque você está com ele, essa autoridade ela é exercida. Então, alguns cristãos têm medo disso, usam isso também de uma forma equivocada, né? Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi muitas vezes. Esse texto é citado por pessoas que dizem assim: não, a gente precisa, para expulsar um demônio, a gente precisa estar muito bem preparado, porque olha só, senão o demônio pode fazer o que fez lá com os filhos de Sevas. Não, o demônio não pode fazer com você o que ele fez com os filhos de Sevas. Ele fez com os filhos de Sevas porque os filhos de Sevas não eram convertidos. Eles não conheciam Jesus. Eles estavam usando o nome de Jesus como algo mágico, como um princípio, ok? Para fazer algo. Eles não estavam usufruindo da promessa que lhes fora feito. Então, se você tem Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você tem a promessa de que a autoridade do nome dele pode ser exercida através de você. Então você não precisa ter medo de nenhum espírito maligno, de nenhum demônio. Eles têm que te obedecer quando você usa da autoridade do nome de Jesus, porque Jesus está vivendo em você, porque você está se relacionando com ele, ok? Não é porque esse é um princípio para ser usado, mas é porque é uma promessa que lhe foi conferida. Então a promessa, ela ativa o princípio, tá certo? Não confunda, portanto, isso. Essa, assim como aconteceu lá com Pedro também, isso que ocorreu aqui fez com que muitas pessoas crescem no Senhor. Essa situação com os endemoniados, né, ficou mais provado com o demônio e os filhos de Cefas, ficou mais provado ainda de que Paulo tinha realmente uma autoridade que era diferente de todas aquelas outras que eles conheciam. E aí o texto nos diz que, assim como aconteceu lá em Samaria com Simão, que abandonou a bruxaria, aqui muitas pessoas que eram bruxos, muitos que se dedicavam ao ocultismo, verso 19, eles se convertem, eles vêm para a praça, eles queimam os seus objetos de culto, seus livros de magia e de agouros, e o texto diz que é uma grande quantidade de dinheiro que é jogado fora, é queimado, né? 50 mil moedas de prata foi o preço calculado dos livros que foram queimados por eles. E o texto diz que a palavra do Senhor, novamente, veja, essa frase se repete ao longo de todo o livro de Atos, e a palavra do Senhor, então,
o Senhor, ou o testemunho do Senhor, sempre tem essa expressão, né? Ou a igreja, ok? E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. A palavra do Senhor é que prevalece poderosamente. Quando nós proclamamos o Evangelho, e quando proclamando o Evangelho, nós temos a convicção ou a expectativa, né, de que os sinais que atestam o Evangelho se manifestem, eles se manifestam e nos acompanham. O que acontece é que a palavra do Senhor prevalece. Então, o texto vai mostrar para a gente que o apóstolo Paulo toma uma decisão no seu espírito, versos 21 a 22. Isso significa, quando o texto diz que Paulo tomou uma decisão no seu espírito, isso significa que ele não recebeu uma direção do Espírito Santo de Deus, ok? Foi algo que ele decidiu fazer. Agora, quando diz que ele decidiu fazer no seu espírito, significa que a sua decisão vem da sua relação direta com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito, ok? Então o apóstolo Paulo ele toma essa decisão de sair de Éfeso e de ir novamente ali, passando pela Macedônia, e ir para Jerusalém, depois visitar Roma. E aí ele manda dois dos seus cooperadores, né, antes, na frente, até Macedônia, o Timóteo e o Erasto, e ele ainda permanece um pouco mais em Éfeso. E aí o que é que acontece? Quem que adivinha o que é que acontece? Se você pensou aí em oposição, você acertou. De novo, veja, o Evangelho, ele é pregado, a palavra do Senhor avança, mas isso não significa que nós não tenhamos conflitos, que nós não tenhamos oposição. Nós estamos envolvidos numa batalha, ok? Numa batalha espiritual. O reino de Deus avança contra o reino de Satanás, as portas do inferno não prevalecem contra ele, mas isso não significa que não haja resistência. Ao longo de todo o livro de Atos, a gente vai vendo continuamente o texto mostrando para a gente que a proclamação do Evangelho acontece, a palavra é pregada, sinais e maravilhas se manifestam, o Evangelho prevalece, a palavra cresce, a igreja cresce, o reino avança, mas sempre mostra para a gente também a oposição presente à palavra de Deus. Ora pelos gentios, ora pelos judeus, ok? Pelos religiosos, e acontece isso em Éfeso. O que gera a oposição em Éfeso? O apóstolo Paulo está ali por 2 anos e ele está proclamando o Evangelho, o reino de Deus está se manifestando com grande poder, pessoas estão se convertendo, e elas se convertendo, elas vão abandonando o seu antigo padrão de vida, o seu antigo modo de viver. E qual era um dos antigos modos de viver dos gregos? É que eles adoravam os deuses, ok? E aí, aqui em Éfeso tem um grupo de pessoas que se levantam contra o Evangelho, contra o caminho, liderados por um tal de Demétrio, que é um ourives, e que ele, com a sua categoria profissional, faziam imagens, ok? Faziam santinhos, né, da deusa Diana, e vendiam, ok? Então, eles ganhavam muito dinheiro com isso, porque Éfeso tinha a sede, o centro da deusa Diana, Ártemis, ok? Dos romanos, Diana, dos efésios, e eles começam a ter prejuízo financeiro, tá certo? Então, eles falam aqui de Diana, mas na verdade o Deus que está sendo confrontado aqui, o principado que está sendo confrontado aqui é o dinheiro, é Mamon. E aí eles armam, né, um tumulto, onde eles dizem: olha, esse tal de Paulo, que esse pessoal está desviando os gentios do seu estilo de vida, ensinando costumes dos judeus, e nós não devemos aderir a isso. E
o templo da grande deusa Diana vai ser esquecido e etc. E eles criam o maior tumulto, e aí tem a turma que não é convertida, e o texto começa a dizer aqui que eles se reúnem lá no teatro, né, onde tinha as assembleias para tomarem as decisões das cidades, e aí vira uma grande confusão, a coisa fica bem tensa. O apóstolo Paulo, eles tomam dois dos parceiros de Paulo, né, o Gaio e o Aristarco, e Paulo quer ir lá falar, os discípulos não deixam Paulo ir, os convertidos romanos dizem para Paulo não ir, então Paulo não vai para lá, e o tumulto é bem grande mesmo, e ele acaba sendo desfeito através seria o secretário-geral, seria o prefeito, né, da cidade ali, considerando com eles que haviam as leis corretas para serem usadas, e que se o Demétrio com os seus artífices tinham alguma acusação, que eles fizessem isso formalmente, e que eles deveriam se dispersar, porque eles poderiam ter problemas com a lei. E aí então eles saem, eles vão embora, e a Assembleia se desfaz, né? Mas, mais uma vez, a gente vê aqui essa tensão com relação à proclamação do Evangelho e toda a situação de oposição. E mais uma vez a gente vê que os poderes, né? Um deles é a política, né? As leis humanas, eles precisam ser usados a nosso favor, muitas e muitas vezes, e isso acontece aqui novamente. O apóstolo Paulo e os seus colaboradores, eles são poupados aqui, né? São socorridos aqui por causa de uma interferência que vem aí feita por um viés, né? da sociedade, da lei social, ok? Romanos 13 diz que Deus instituiu as autoridades para a promoção da paz. Então, nós precisamos orar pelas nossas autoridades para que elas promovam a paz. A tarefa delas, dada por Deus, é promoverem a paz. Elas podem não fazer isso por estarem se rebelando contra Deus, mas isso não significa que Deus não as tenha levantado, e não significa que elas não tenham a responsabilidade de promover a paz, ok? Então, esse é o capítulo 19 de Atos. Ele mostra para a gente que o Evangelho é realmente extraordinário, ele é realmente poderoso. A gente deve proclamá-lo com convicção, assim como fez o apóstolo Paulo, na certeza de que o Espírito Santo de Deus, de acordo com a vontade dele, pode se manifestar de forma maravilhosamente extraordinária, com milagres extraordinários através das nossas vidas, quando ele assim quiser, assim como ele fez através do apóstolo Paulo. A nós cabe fazermos, nos colocarmos à sua disposição, para que ele possa atuar assim através da gente, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Nós terminamos aqui então a nossa live de hoje. Se você entrou depois que eu já estava falando, você pode assistir aqui mesmo no Instagram da igreja, ok? Da CPV, né? Instagram da CP Vinhedo. No feed de notícias fica aí o link, né, para o IG, ok? TV, onde você pode ver toda a live, e se eu conseguir salvar, ela vai ficar à disposição também lá no meu canal no YouTube, Plataforma do Reino, tá bom? Deus abençoe a sua vida, te dê uma boa noite de descanso, o seu dia de amanhã seja muito especial, e a gente se encontra aqui amanhã às 18 horas novamente, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês, Jesus os abençoe.